Bora lá, galerinha! Animais que não existem mais, do canal do Semideus, gente. Mais um vídeo do Semideus que eu tô trazendo aqui pra vocês. E um vídeo bem interessante, né, cara? Bem curioso, na verdade. Semideus tá assistindo meus vídeos, cara? Que parada é essa aí, hein, cara? Porque eu achei curioso que ele postou logo agora, que tá num momento que eu tô bem na vibes aí de animais extintos. Eu até produzi o iceberg lá. Ele acabou fazendo esse vídeo. Então vai ser legal. Cara, se preparem que esse vídeo eu vou falar pra caramba. Se preparem que realmente esse vídeo vai ficar muito longo mesmo, porque eu tô com muita bala na agulha pra falar sobre animais extintos. É um tema que eu gosto demais e que eu, putz, mano, quero muito comentar sobre. E tô muito feliz que o Senhor Deus postou esse vídeo. Acho que vai ser super legal, tá bom? Enfim, gente, espero deixar no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá aí na descrição. Passe nada de like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso servidor Discord tá aí na descrição, se quiser fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Gente, só algumas coisas. Vocês estão vendo que agora eu tô na minha casa de volta. Tô gravando com meu celular agora para ficar com uma qualidade melhor. Só que tem aqui algumas coisas que precisam ser ditas. Primeiro que eu só tenho uma iluminação do lado de cá, então o lado de cá fica meio escuro. Eu vou comprar outra luz para colocar o lado de cá para ficar mais bonita a parada. Uh, e segundo que eu vou sempre gravar com a webcam também, para caso dê problema na gravação aqui eu não reparar, eu tenho esse backup, né? Então vai ser normal ficar olhando para um lado e para outro. E até porque como eu tô gravando no celular, eu fico me vendo. Então é uma sensação muito estranha, muito diferente. Eu fico aqui, pô, será que eu tô arrumado aqui, não sei o que, cara. Diferente da câmera que eu não tinha esse tipo de como é que fala? Não é fragilidade, esse tipo de. Ah, esqueci a palavra. Enfim, gente, vamos embora pra esse vídeo que eu tô bastante curioso, acho que vai ser bem interessante. Lembrando que o link do vídeo original tá na descrição, passar de like, se é possível, considere se membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Servidor Discord na descrição também. Eu já falei essas coisas, eu acho, então vambora pro vídeo porque eu tô realmente perdido nessa intro já e eu não sei porque eu tô me falando demais. Mas assista o Iceberg dos Animais Extintos porque eu fiz também e tenho certeza que você vai gostar se você tá nesse vídeo aqui, tá bom? Bora! Oh, Dark Fantasy, ok. Vamos aumentar. Cafezinho na mão, claro. Agora em HD. Na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre alguns animais que a sua Que já está existência no nunca canal, foi inclusive. confirmada. E existe algo que dá para relacionar a esse tema. Quando Ok. falamos de animais extintos, geralmente pensamos em criaturas que dominaram a Terra antes do surgimento do ser humano, como é o caso dos dinossauros. No entanto, infelizmente, existiram alguns Dodona! animais que coexistiram conosco que não existem mais atualmente, sendo que a grande maioria Tem. deles foram extintos diretamente ou indiretamente por causa do ser Total, humano. mano. Existem uma variedade de animais. Isso é uma discussão forte, cara, do quanto a participação do homem foi importante nessas extinções. Algumas são óbvias, né, tipo a do Dodô, mas essas mais antigas aí, do mamute e tal, tem muito fator climático também, né? Que caem nessa ideia, com alguns deles tendo histórias bastante trágicas. Então é por causa disso que no vídeo de hoje Ah, não, estaremos conhecendo Tilacino! alguns animais que não existem mais. Depressão, de novo, voltando à depressão depois daquele vídeo que eu produzi, droga. Não, Dodô! Acredito que o animal extinto mais famoso seja o dodô, o animal que é basicamente o rosto dessa ideia. E isso vem graças a ele ser um dos animais mais únicos que perdemos nos últimos Triste, né, séculos, cara? sendo um dos primeiros animais que Fala que é um foram pombo! varridos da face da terra por ações humanas na modernidade. O dodô era uma ave que não voava, que era encontrada apenas nas Ilhas Maurício. O dodô hoje é considerado um membro da família dos columbídeos, ou seja, ele é um Nice! parente dos pombos. Na verdade, dá para dizer que o dodô era um pombo gigante. O dodô era Exatamente. considerado um animal dócil e que não tinha medo. É, ele era, na verdade, a maior espécie de pombo que já existiu, né? Como eu falei lá no vídeo. E ele é um animal, cara,
que infelizmente não criou. Ele vai falar sobre isso, de né? seres humanos. Afinal, ele não tinha exatamente. nenhum predador em seu habitat natural. Ele não tinha predador, tipo assim, ele não tinha medo de nada, sabe? Ele nunca aprendeu a ter medo, sabe? Fator que contribuiu para o seu fim quando os colonizadores holandeses embarcaram na ilha em 1598, começando assim a caçar o animal. E além disso, foi introduzido na Ilha Maurício espécies invasoras, como cães, gatos, ratos, porcos e até macacos, que começaram a também caçar os dodôs e destruir os ovos do animal, que eram colocados dentro de ninhos que ficavam no chão mesmo. Inclusive, atualmente, a introdução de outras espécies nas ilhas pelo homem é considerado o principal fator para a extinção do animal, sendo a caça... Exatamente, cara, porque... tipo assim... O ser humano até caça, mas os caras falavam que a carne do dodô nem era lá muito boa, né? Então... o que de fato devastou a população de dodôs, dos filhotes, principalmente dos ovos, foi a introdução de animais invasores na ilha, né, cara? Como ele falou aí, esses animais que caçam de fato e não tem dó nenhum mesmo, né, cara? O ser humano já não tem, agora os animais, então... direta promovida pelos holandeses, um segundo fator. O último avistamento considerado do animal foi feito no ano de 1662, ano em que ele foi extinto oficialmente. Isso é tipo nem 50 anos depois que descobriram, se eu não me engano. Extinção essa que aconteceu menos de 100 anos depois da vinda dos holandeses às Ilhas Maurício. O animal ficou tão pouco tempo conhecido entre os europeus que ele até mesmo se tornou uma espécie de mito. O animal, ao longo dos anos, principalmente mais recentemente, foi representado em diversas obras fictícias, como é o caso de Phineas e Ferb, o jogo Ark e até mesmo sendo um personagem na clássica obra de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, muitas das vezes sendo representado como tendo o estereótipo de um animal burro, resquícios da sua falta de medo do ser humano. Atualmente existe um projeto para reviver o dodô e tirá-lo da extinção, promovido por uma empresa americana de biotecnologia chamada Colossal Laboratories. Para reviver o dodô, o projeto está usando a sequência do genoma do animal junto de células germinadas de um dos parentes vivos do dodô, o pombo de Nicobar, que é encontrado em outras ilhas do Oceano Índico, como as ilhas de Nicobar e Andamão e na Indonésia. Os cientistas esperam usar... essa é a parada, né, cara? O negócio é que esse pombo, ele é 1000 vezes menor do que era o dodô, né? Então vai ser difícil para poder reviver ele, né? Porque como que você vai fazer um bichinho desses, botar um ovo do tamanho de um dodô, né? Não, tipo, não do tamanho de um dodô adulto, né? Mas tipo, de um dodô bebê, de filhote, que provavelmente é do tamanho desse pombo aí normal. Tipo, o adulto desse pombo é do tamanho do bebê dodô, sabe? Um animal para reviver seu parente perdido. O pombo de Nicobar é atualmente o parente mais próximo vivo do dodô, mesmo eles não sendo muito parecidos. Porém, o pombo de Nicobar não é a única espécie próxima do dodô isso é interessante. Isso é interessante. Eu acho que isso eu não falei. Isso eu não falei no meu iceberg, mas é o que era legal ter falado, o pombo mano. dentado, um pombo de grande porte que é apenas encontrado na Samoa e é atualmente considerado bastante raro, sendo listado em período... Nossa, eu achei que isso aí tava extinto também. Porque eu tô ligado que tem outros pombos que são muito grandes também, e parentes do dodô, que também foram extintos, tá ligado? O crítico de extinção. Se especula que existam de 70 a 380 espécimes ainda vivos. Até que não é um número tão ruim, cara. Pior que tem animais aí que tem números menores, né? E um parente do dodô que teve o seu mesmo fim foi o solitário de Rodrigues, uma ave que habitava apenas bizarro, né, a ilha de Rodrigues, que fica próxima à antiga morada do dodô. Também é parte do território do atual país Ilhas Maurícios. O solitário de Rodrigues foi documentado pela primeira vez em 1600. Esses são os pássaros mó irados, né, cara? Não sei se ele vai falar da moa e da águia de Rast aí, cara, nesse vídeo aí, mas já tá me dando depressão só de lembrar, cara, que são animais tão incríveis, né, mano? E assim como o dodô, o animal nos anos seguintes sofreu dos mesmos males com a colonização, sendo caçado pelo homem
e perdendo seu habitat para espécies que foram introduzidas na ilha. Mas ao contrário do seu parente, o solitário de Rodrigues era bastante agressivo, tendo um comportamento bem territorialista. Mas isso não impediu que ele fosse caçado até a sua extinção. O animal foi descrito poucas vezes enquanto a ilha existia, tendo apenas um único desenho feito por uma pessoa que viu o espécime vivo. Os caras chegaram, passaram esse pássaro aí a limpo aí, nem deu tempo, né, que cara, de é estudar. esse que vocês estão vendo, que foi desenhado em 1708 por um explorador francês chamado... Só que assim, cara, é duro também, cara, é a ganância do homem, mas é tipo assim, cara... É dureza, porque sei lá, mano, imagina que é você lá num barco também, num barco dos holandeses lá, você é o marujo lá, você não é o capitão, você é o marujo lá que tá lá naquele barco lá, fedido, cheio de homem lá por 5, 6 meses lá, morrendo de fome, né, cara? Pô, você chega numa ilha e tá cheio desses pássaros gordão aí, né? Será que a gente não teria feito mesmo, né? Tipo, é duro você julgar também, né? do François Leguet, que também duro pra descreveu caramba, em detalhes a criatura. A espécie começou a diminuir nos anos seguintes, até que ela foi completamente extinta entre os anos de 1730 a 1770. Posteriormente, o solitário de Rodrigues foi homenageado em 1776, quando o astrônomo francês Pierre Charles Le Monnier nomeou uma constelação com o nome do animal, a constelação maneiro, Tour dos Solitários. Entretanto, o solitário de Rodrigues não foi o único animal extinto endêmico da ilha de Rodrigues, com diversas outras espécies de pássaros e até de répteis sendo extintos após a chegada do homem na ilha, como é o caso da tartaruga gigante de carapaça de seda de Rodrigues. Eu espero, cara, que ele nem cite Madagascar nesse vídeo aqui, cara. Nem eu falei de Madagascar direito no meu vídeo, só fiz uma citação, acho, aos lêmures gigantes, cara. Pô, se vocês não querem ficar com depressão aí sobre esses bagulho de animal extinto, cara, nem pesquise as espécies que tinha lá na ilha de Madagascar que foram extintos quando os primeiros homens chegaram, cara. Porque, olha, é pra não dormir de noite, cara. O periquito de Rodrigues, todos extintos na mesma época do solitário, evidenciando que muitas das espécies que foram extintas em tempos recentes são espécies endêmicas de ilhas. Exato. Afinal, esse são animais tipo muito de especializados, costuma né? manter por natureza uma população reduzida, dado ao seu habitat limitado. Logo, a população reduzida, são animais muito especializados, tipo, eles não sabem muito bem como é que fala? Se adaptar à chegada do homem, né? Elas são muito mais suscetíveis a serem extintas caso o seu habitat seja perturbado. E ainda falando em aves, um dos casos mais bizarros de um animal ser extinto se trata do pombo passageiro. O pombo passageiro também era uma espécie de pombo que neste caso habitava a América do Norte. O interessante sobre essa espécie é que no auge da sua população, o pombo passageiro variava de entre 3 a 5 bilhões de indivíduos. Exatamente. O que fazia o animal ser uma das aves mais abundantes do planeta. Eu sinto que eu e ele falamos essa frase com a mesma entonação e com a mesma e com a mesma pausa dramática. Não. Eu posso ter errado nessa parte, mas eu acho que o que a gente fez, acho que nós estamos com o pensamento bem estamos com uma conexão neural, né, cara? Mas mesmo assim... Mentira, eu não sei se eu pausei, se eu fiz essa tela preta nesse momento que eu falei bilhões. Eu acho que eu falei quando é mais uma pomba, tipo... Foi nesse momento que eu falei. O animal foi extinto. O pombo passageiro... Eu fiz essa pausa dramática, sabe? Com a tela tudo preta, para ficar engraçado. Já era caçado pelos nativos americanos. No entanto, com a chegada dos europeus, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, a sua caça foi muito intensificada, sendo caçado principalmente pela sua carne, que era vendida como um alimento barato. Inclusive, é dito que versões mais antigas da torta de pombo, sim, isso existe, eram feitas com carne de pombo passageiro. O animal voava em grandes bandos, que facilitava a vida dos caçadores, já que eles conseguiam abater centenas de indivíduos de uma vez só. Isso é depressão, mano. Você vê lá os relatos, o cara fala que capturava aí de 100 a 200 por dia, sabe? É um bagulho assim ridículo, né, cara? Isso aí foi uma maldade mesmo, que devia ser um animal espetacular. Tipo assim, cara, sendo sincero, olhando só o pombo, é só um pombo, cara. Um pombo, tipo assim, é um pombo. Ah, tá, legal. Tipo assim, a gente não quer que nenhum animal seja extinto, mas eu preferia que o Dodô estivesse vivo do que esse pombo aí, né? Mas,
o legal era essa parada dos bilhões aí que eles viviam nesses bandos gigantescos que diz que cobria o céu, que não deixava nem ver o sol. Claro, deve ser um exagero, né, cara? Mas... Pô, imagine, cara, devia ser um animal realmente assim, espetacular os bandos que eles formavam, né? Caça excessiva junto da perda de habitat fez com que a população tivesse um declínio drástico até o fim do século XIX, em 1900, quando o pombo passageiro foi declarado extinto na natureza. O último espécime do animal foi uma fêmea chamada Marta, que morreu em 1º de setembro de 1914 no zoológico de Cincinnati. Sua morte pôs um fim à espécie, mostrando que mesmo que uma espécie seja abundante, ela ainda pode ser extinta em algum momento. Eles conseguiram extinguir uma espécie que tinha uma população maior do que a população de seres humanos no planeta durante aquela época. Caraca, que bizarro, né? Cara, interessante, cara. É interessante esse ponto que o Semideus colocou, né, cara? Não tinha parado pra pensar nisso. Que depressão, cara, que horror, né? Só pra ficar bad vibe. Outro caso interessante de se comentar é sobre as tartarugas das Ilhas Galápagos. Cara, mas tá, interessante ele colocar isso aqui, porque as tartarugas da Ilha Galápagos eu nunca entendi direito, porque eu já ouvi falar que foi extinta, mas parece que se pesquisa ainda tem, eu não entendo isso direito, cara. Não sei se é uma subespécie que foi extinta. Ilhas Galápagos é um arquipélago localizado no Oceano Pacífico, que faz parte do Equador, que é a casa de diversas espécies raras, especialmente tartarugas. Praticamente todas as ilhas do arquipélago mas são todas gigantes, Galápagos possuem a sua própria subespécie bizarro, de tartaruga gigante. E essas variações de tartarugas em cada ilha foram estudadas pela primeira vez por ninguém mais, ninguém menos do que o Charles Darwin, em sua viagem ao arquipélago em 1835. Variações essas que, infelizmente, estão todas em perigo de extinção ou já foram extintas. Mas essa Ilha Galápagos hoje em dia ela é muito populosa, sei lá, tipo, tem uma população grande que mora nela. Uma das mais famosas, com certeza, é a tartaruga de Galápagos de Pinta, que era encontrada em uma ilha de mesmo nome, que se localiza na região norte do arquipélago. A espécie foi descrita pela primeira vez em 1877 e ela posteriormente foi muito caçada por baleeiros que passavam pela ilha, fazendo com que a tartaruga de Pinta fosse declarada extinta no início do século XX. Porém, indo contra a crença que existia na época, ainda vivia na ilha um exemplar vivo do animal que foi encontrado em 1971, tirando o animal da lista de espécies extintas. Esse único exemplar da tartaruga de Galápagos de Pinta foi nomeado como Lonesome George, ou Jorge Solitário. Quando o George foi encontrado, ele foi levado até a estação científica Charles Darwin e começou a receber cuidados, onde os cientistas também tentaram fazer com que George cruzasse com outras tartarugas para gerar descendentes, dando a possibilidade de reviver a sua espécie no futuro. Mas que talvez George desse para reviver, porque claramente para mim, pelo que me parece, até pelos nomes, eu não reparei direito, mas voltando aqui nos nomes, me parece que de fato, me parece que pelo C aqui são todas uma subespécie, todas subespécies de uma única espécie, né? Então talvez se você cruzasse uma dessa com uma dessa, não sairia uma igual essa daqui, mas com o tempo, você com cruzamentos poderia acabar chegando em um resultado bem parecido, né? Mas não foi o que aconteceu. Porém, indo contra a crença que existia na época, não foi isso que rolou, né? Naquela estação científica, mas George nunca encontrou uma parceira adequada, passando também esse George é fresco pra caramba, né, cara? Tá louco, né? O cara é o último da espécie, não quer dar uma... Nos seus últimos anos de vida, George foi considerado o animal mais raro do mundo, vivendo por anos naquela estação científica até falecer em 2012, levando toda a sua espécie com ele, se tornando assim um grande símbolo da preservação da fauna. George faleceu com 101 anos de idade, ou seja, ele esteve vivo durante as duas grandes guerras e por toda a Guerra Fria.
E mais triste que isso, cara, porque isso aí, ele, sendo sincero, ele nem liga, né, pra isso, o George, né? Mas mais triste do que isso é pensar que ele viu com os olhos dele a espécie dele ser extinta, né, cara? Ele presenciou isso, né, Após a cara? sua morte, no entanto, foi descoberto que 17 espécimes de tartaruga de Galápagos eram espécies híbridas e tinham sangue da subespécie endêmica de pinta, levando à possibilidade de existir ainda hoje um exemplar vivo da tartaruga de pinta, mas esse tal exemplar nunca foi encontrado. Mas ainda mas assim, me parece. É, então, mas eu falei que são todos uma espécie única aí, pelo que parece. E deixa nos comentários se alguém souber melhor aí, mano. Mas me parece que talvez seja possível no futuro você fazer uns cruzamentos aí pra chegar numa tartaruga bem parecida aí. esse fato levantou esperanças de que no futuro a espécie Mas possa é ser incrível esse revivida de animal, né, alguma cara? forma. E por incrível que pareça, o caso do Jorge Solitário se repetiu bem recentemente, já que existe uma espécie de tartaruga de Galápagos que habitava a ilha de Fernandina, conhecida como a tartaruga de Galápagos da ilha Fernandina. Essa espécie, assim como a de Pinta, também foi considerada Nossa, mas extinta como é que no pode início essas. Que isso, né, cara? Os caras não tem como fazer um parque nacional lá pra deixar essas tartarugas aí, né, cara? Que é isso também, né? do Oh, século XX. Porém, meu em Deus do céu, cara. 2019 foi encontrado um espécime vivo dessa subespécie, no caso, uma fêmea. Após a sua descoberta, foi até criada uma expedição na ilha para encontrar outros exemplares. No entanto, essa expedição não foi bem sucedida. Mas uma fêmea é melhor do que um macho de se encontrar, não, porque a fêmea talvez dê pra você fazer algum tipo de inseminação ali, alguma Parece coisa assim, mesmo não? que essa fêmea é a única sobrevivente da sua espécie. A tartaruga recebeu o nome de Fernanda. Nossa, mas que bizarro, né, cara? Que a pele dela é tipo tudo um. É muito louco, né, cara? Que animal incrível, né? Isso que eu falei, cara, a fêmea eu acho que é melhor do que o macho aí pra se encontrar aí na. Porque acho que dá pra você fazer algum esquema aí pra poder ver se engravida a bicha, né, cara? Chegou até aqui, cara? Deixa o like, se inscreva no canal, não custa nada, tá bom? Tá me ajudando demais. Deixa nos comentários aí o que vocês acham desses animais aí. Enfim, eu fico muito depressivo, mas é legal, né, cara, ver esses animais incríveis aí e pensar que talvez no futuro a gente possa, com técnicas aí de ciência e tudo mais, poder reviver essas criaturas, né, quem sabe. É, previ o bumper agora, hein, caraca. Simplesmente durante a gravação minha luz do quarto queimou, então eu tive que trocar e eu tive que colocar uma luz meio improvisada aqui só pra terminar a gravação logo com vocês. Então é uma luz amarela mesmo, ficou meio esquisita, mas bora continuar. E até mesmo o animal mais próximo do ser humano teve Cachorro? algumas variações que Sabia desapareceram. dessa, não. Existem diversas raças de cachorro que uma vez Caraca. já existiram, porém atualmente elas foram, digamos, Cara, deixa eu ver se eu ia falar. É porque extintas. eu acho que aquela raça romana, A quer maioria ver? Deixa eu dessas ver. raças deixaram de existir graças a cruzamentos com outras raças para criar as que conhecemos hoje. Ou a Doideira, né, raça cara? simplesmente deixou de ser usada, fazendo ela desaparecer com o tempo. Citando alguns exemplos, temos o caso do Mastiff dos Alpes, que foi desenvolvido em regiões da Itália e da Suíça, sendo Nossa, não fazia considerado ideia um disso. predecessor São de Bernardo? raças que costumamos ver hoje em dia, como o São Bernardo e o Mastiff inglês, sendo que por muitas São vezes bonitos esses daí, né, cara? Mas eu já falei que eu não tenho coragem nenhuma de ter esses cachorros gigantes aí, eu morro de medo, cara. a raça era Mas chamada são também bonitos, de esses São daí são Bernardo, bonitos. por ser justamente a raça que deu origem ao São Bernardo moderno, sendo que o Mastiff dos Alpes é descendente de uma raça que existia na Grécia Antiga. A raça Caramba. se tornou extinta em algum momento do século XIX, e ela foi representada em uma pintura de 1820 chamada Mastiff dos Alpes, reanimando um viajante angustiado do artista Sir Doideira. Edmund Landseer. Outra raça extinta é o cão lutador de Córdoba, uma
raça que surgiu em Córdoba, na Argentina, Isso aí que como o parece nome um entrega, pitbull. foi criado principalmente para ser um animal Igual usado pitbull, em né, lutas pra- de cães. feito é. O cão lutador de Córdoba foi o resultado do cruzamento de diversas raças diferentes, e ele foi desenvolvido para ser bem agressivo, com uma alta resistência à dor. É dito até que, na maioria das vezes em que uma fêmea e um macho da raça se encontravam, eles preferiam brigar do que acasalar. Dá pra ver porque não foi pra frente a parada, Os né? animais morriam frequentemente em brigas de cachorro Cara, e que crueldade, definitivamente né, cara? não eram recomendados como animais de estimação. Cada A coisa, raça né? posteriormente foi transformada no dogo argentino. Ok. Curioso, eu não entendo muito esse bagulho de cachorro, eu sempre tive vira-lata a minha vida inteira, eu não gosto muito de cachorro de E raça, agora não, sendo eu sincero. gostaria de reservar essa seção do vídeo para falar sobre algumas espécies de animais que têm algo em comum. No caso, serem animais Dá que muito já trabalho cachorro de raça, eu gosto daquele cachorro raiz mesmo, né, cara? Cachorro brasileiro, caramelo, né? foram encontrados em lugares que hoje em dia eles não são mais encontrados, e é meio estranho pensar que em algum momento já foi possível encontrar uma população desse tal animal nesse local. Um desses casos se trata do elefante sírio. O elefante sírio era uma população de elefante asiático que poderia ser encontrada na Síria, região nossa, norte é da muito Península caraca, Árabe, né? e até em algumas regiões costeiras do atual Irã. Existem registros que povos antigos que habitavam a região, como os assírios e os arameus, usavam o marfim do elefante sírio para criar coisas como móveis. Cara, isso é muito legal, cara. Isso daí é igual do leão na Europa lá. Eu até cheguei a comentar sobre isso no meu iceberg lá, cara. Que é muito interessante essa história que você tinha leões na Grécia, né, cara? Durante a Grécia Antiga, até o historiador Heródoto, o tal do pai da história, né, cara? Ele descreve que tinham leões na Grécia. Isso é muito louco de pensar que, às vezes, vários animais que a gente pensa hoje em serem, tipo, super símbolo de um país, tipo, o leão é o super símbolo da África ali, né, cara? Mas esse animal, além da África, ele tinha uma distribuição ainda maior, né? Claro, tem na Índia lá também, aquele leão asiático lá. Mas você tinha até na Europa, sabe? É um bagulho meio bizarro. Tipo, parece que não combina, não faz o menor sentido o leão na Europa, né? Mas existia, cara. Existia até pouquíssimo tempo, né? E esculturas de marfim. Hipopótamo também tinha na Europa. Além disso, se teoriza que o elefante sírio era também usado. Tinha hipopótamos na Europa e tinha ursos no norte da África, pra quem não sabe. Cara, isso, mano, é muito bizarro, cara. Como montaria em batalhas. Algo bem Aníbal das ideias. Tudo isso pode ter contribuído para a extinção dessa população que existiu na região entre os anos de 1800 até mais ou menos o ano 700 a.C. A existência do elefante... Sabe o que é mais bizarro de tudo isso, cara? É que em 1800 a.C., os mamutes tinham literalmente acabado de ser extintos, né, cara? Pra vocês verem como é muito recente, mano. O sírio até hoje é um grande mistério, já que é debatido se a população era nativa da região, o que poderia fazer ela ser classificada como uma subespécie, né, do elefante asiático, ou se ela se originou de elefantes asiáticos que foram introduzidos lá por humanos, em algum momento durante a Idade do Bronze, sendo trazidos também, né, do Oriente. Porém, outros teorizam que a sua presença na região... Cara, olha o crânio, mano. Putz, cara, é muito bizarro, né, cara? Não dá... Cara, ai, mano, tipo assim, cara. Imagina você, lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, sei lá, você desenterra um crânio desses daí, com esse sorrisão aí, com essa queixada aí que parece que fez Mewing, né, cara? Minha nossa, é um ciclope mesmo, né, cara? Não dá pra negar que é um ciclope aqui que tá na minha... É um crânio de ciclope, mano. Data é bizarro, do período, né, cara? pré-histórico. Muito assustador, novamente cara. Levantando aquela ideia dele ser uma subespécie, sorrisão, apesar hein? de não existir evidências da existência do animal na região durante esse período. Outro caso se trata do leão do Atlas, também conhecido como leão da Barbária, que era encontrado na região do norte da África, nos atuais países Argélia e Marrocos, mas em específico nas regiões próximas à Cordilheira do Atlas, cordilheira essa que deu o nome ao leão. Aparentemente, essa população, né, de leões foi uma das que foi capturada pelos romanos para serem usadas em batalhas de gladiadores, além de eventos que eram conhecidos
conhecidos como venatios, que se tratavam de Vea- espetáculos onde animais Veações, né? Acho que é a tradução em eram português, se não me caçados e engano. mortos para o divertimento do público. A população do leão do Atlas existiu na região até mais ou menos os anos de 1960, quando Pois é, né, cara? Parece que talvez esses circos romanos podem ter declinado bastante a população, mas elas duraram até muito recentemente mesmo, né, eles cara? foram extintos na natureza devido à caça, sendo essa fotografia a última Nossa, que tirada de um leão depressão, né, do cara? Atlas na natureza. Então, porque o leão do Atlas e o leão da Barbárie é o mesmo, né, eu acho, então, né? Porque esse daí, essa foto eu já vi algumas vezes sendo escrito como leão da Barbárie, mas acho que é o mesmo, então, Que foi mesmo. tirada em 1925. Mas existe uma questão nessa história toda. Afinal, atualmente o leão do Atlas não é mais considerado uma subespécie do leão. Isso desde Oh! 2017, quando a população foi colocada dentro da subespécie que é conhecida através do nome científico Panthera leo, que abrange também os leões asiáticos. Atualmente, os únicos resquícios da população Tá, mas cara, esse daí do leão eu realmente não entendo. Alguém que for mais especializado, deixa nos comentários aí. Mas me parece que também todos os leões que existem no mundo hoje, tipo, desde o leão asiático até o leão africano, são todos Pantera leo. Tipo, são leão, pronto, leão, é a espécie, sabe? E daí tudo pra baixo é meio que subespécie disso, sabe? Não existe nenhum. Tipo, mesmo que o leão asiático e o leão africano sejam bem diferentes aí, você vê pela juba aí, né, cara? Eles são a mesma espécie, tá ligado? Pelo que me parece. do leão do Atlas que temos se baseiam apenas em alguns leões presentes em zoológicos ao redor do mundo que Pô, vou ser sincero, hein, cara. Essa juba na barriga eu não acho vibes, não, hein, cara. É um símbolo aí de masculinidade, né, cara? Pelagem. Mas essa daí não rolou, não. Eu acho meio feio. tem como Dá um pouco de ancestrais leões agonia. do Atlas. E além do leão do Atlas, temos também Uou! os ursos Nice! do Legal! Atlas, Era que isso que eu também tava falando. habitavam as Legal. regiões montanhosas do norte da África, sendo a Cara, isso é única muito espécie de bizarro, urso mano. africano que sobreviveu Dá pra até os acreditar, tempos cara? modernos. Cara, dá pra acreditar, ursos na África. Tipo, é um bagulho muito. Não me entra na cabeça, é um bagulho muito estranho, né? Não faz sentido, né, Considerado cara? uma subespécie do urso pardo. Assim como o leão do Atlas, o urso do Atlas também era usado em espetáculos promovidos pelos romanos, com o animal sendo representado em mosaicos romanos. O Muito urso louco, foi né? extinto, porém, mais recentemente, em torno de 1870, quando o Muito abatimento recente, né? do animal foi Isso aí facilitado me parece que daí com foi. a introdução de armas de fogo na região. Total. E ainda falando de ursos, já Mas assim, cara, todas essas espécies aí entendam, gente, que podem ser um dia reintroduzidas aí, porque o urso pardo e o leão ainda existem, né? existiram ursos no atual país México, com uma população de ursos cinzentos que ficou conhecida como urso cinzento mexicano, que era encontrado no norte do México e no sul dos Estados Unidos, muito relacionado também com a população de ursos pardos Faz que eram sentido, né, cara? encontrados Muito na doido. Califórnia, que também foram extintos. O animal foi bastante caçado durante o século XIX e o início do século XX, principalmente por matar o gado de fazendeiros locais. Durante os anos 60, Nossa, existiam que horror, apenas mano. 30 exemplares do animal, sendo posteriormente completamente extinto no ano de 1964. Que horror, né, cara? Meu Deus, né? Falta de respeito com a fauna, né, cara? É um animal tão incrível, né, cara? É tipo se o Brasil deixasse de ter, tipo, a onça, sabe? É um animal, aquele animal que é o símbolo, sabe? Imagine que é um urso, cara. No Brasil a gente não tem urso. O mais próximo que a gente tem de urso no Brasil é aquele urso de óculos, que não tem no Brasil, mas tem na Cordilheira dos Andes, né, cara? Pô, que é um urso irado aí, tipo... Imagina se ele existisse no Brasil e as pessoas caçassem ele até a exaustão, né, cara? Que coisa horrível, né, mano? Achei que ia acabar o vídeo, Mas caramba. com Mais um, certeza a caramba. história mais Legal. triste que envolve um animal extinto é a história do Oo de Kauai. Esse foi o nome de uma espécie de ave que Conheço a história, habitava uma das interessante. ilhas do Havaí, mais em específico a ilha Kauai, a ilha mais ao norte do arquipélago. A espécie era membro de uma família de Kauai? aves conhecidas como murros. Todas as espécies dentro dessa família foram extintas juntas do Oo de Kauai. A população do Oo de Kauai começou a ser reduzida no início do século XX, com o desmatamento do seu habitat, a introdução Isso, de espécies cara, isso eu acho muito assustador, porque, tipo assim, o urso,
ele foi extinto ali no México, mas você consegue logicamente, tipo assim, você conseguiria logicamente chegar, tipo assim, vamos imaginar que existem ursos lá em, não sei, mano, no interior aqui do Paraná, onde só tem fazenda, cara. Seria muito lógico eu olhar e falar assim, cara, esse urso aí vai ser extinto em algum momento, né, cara? Agora um pássaro, né, cara, é um animal tão pequeno ali que se alimenta tão pouco, né? Tipo, é estranho esse tipo de espécie ser extinta, né? É muito bizarro, me parece muito mais, sabe? Esses animais se adaptam muito melhor a mudanças, né? Como que pode o ser humano conseguir extinguir esse tipo de coisa, né, cara? Esses invasoras que começaram a predar o animal e também doenças que eram espalhadas por mosquitos. Já na segunda metade do século XX, o animal já estava criticamente ameaçado de extinção, mas ele conseguiu sobreviver até bem recentemente, o que faz com que exista até algumas capturas em vídeo do animal, como essa que vocês estão vendo de fundo. Porém, a espécie veio ao fim no ano de 1987, quando o último espécime do Oodikuai faleceu em cativeiro em um laboratório. E o que faz com que essa história seja bastante triste é o fato que foi gravado um canto desse último exemplar da espécie, que era um macho. Ele cantava uma canção de acasalamento, esperando que uma fêmea da espécie ouvisse o seu canto e retribuísse, complementando o canto e se aproximando dele. Algo que nunca aconteceu, porque esse macho era o último sobrevivente de sua espécie, ou seja, ele estava esperando uma fêmea que nunca viria, fazendo esse áudio ser um dos mais melancólicos já gravado, registrando o canto do animal mais solitário do planeta. Ah, pô, que pena, hein, cara. E infelizmente eu também não vou conseguir ver aqui com vocês, né, cara? Se deu copyright, pô, cara, isso é ridículo, né, cara? Que um cara, o Kelvin Landing, tá de sacanagem, né, cara? Dá um copyright no canto de um pássaro, cara. Tá de sacanagem, tá achando que o pássaro é teu, meu irmão? Sai fora, ô. Tá louco, né, cara? Cara é safado, cara. O cara meteu o dinheiro total no canto de um pássaro, cara. Que é isso? Que isso? Essa foi a nossa conversa sobre animais que não existem mais. O tema de animais extintos, por eu gostar bastante dessa área, me impacta bastante. Logo, eu sempre achei que eu deveria fazer um vídeo sobre essa temática. Hein? E cá estamos. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Até, mano. Fantástico. Achei irado, adorei, mano. Fiquei muito feliz que o Semideus fez um vídeo sobre esse tema também. Porque eu acho muito importante a gente conversar sobre essas coisas, porque animais são extintos, infelizmente, não de tanto em tanto tempo quanto deveriam, né? A extinção é algo que acontece naturalmente, né, cara? Animais são extintos de forma natural também, né? Tem muitas espécies que não teve interferência do homem e acabaram sendo extintos aí por várias coisas que acontecem. Mas o homem acelera essas coisas e o homem é causador direto de várias, né? Então é bom que as pessoas saibam do impacto e se conscientizem, né, gente? Enfim, fica o convite para você aí para assistir lá meu iceberg dos animais extintos. Não tem a qualidade do vídeo do Semideus, mas é feito com muito amor e carinho também, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.